Daí, pessoal, mais uma resolução. Um observador estando a x metros da base de uma torre, vê o topo sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se 100 metros em linha reta, passa a vê-lo sob um ângulo de 30 graus. A altura da torre corresponde em metros a... Nesse exercício aí, duas observações. A primeira, que é imprescindível o desenho, o esboço do desenho, né, o esquema que representa essa situação, é fundamental na hora de resolver. Então, a minha primeira preocupação aí vai ser montar esse desenho. Segundo, que a partir desse exercício, a gente vai aí estabelecer uma regra para esse caso particular. Então, na realidade, é uma particularidade de uma situação trigonométrica de problemas, que de vez em quando aparece aí, que são, né, triângulos que são construídos sob o ângulo de 30 e 60. Bom, mas antes disso, vamos então ao desenho. Então tem que fazer a torre e tem que pensar no observador se afastando 100 metros em linha reta dessa torre. Então vamos pensar assim, ó, eu vou desenhar a torre aqui. Então isso aqui será a minha torre. Aqui vou fazer a linha do solo. Ok? E aí o que acontece? O observador, quando está a x metros da base da torre, vê o topo sob um ângulo de 60. Então olha só, aqui está o topo, ó, e o observador está nessa posição mais ou menos aqui, para estabelecer um ângulo de 60. Então aqui eu tenho um ângulo de observação de 60 graus, desconsiderando aí a altura desse observador. Tá? É como se ele tivesse com um olhar a partir do chão, como se ele estivesse deitado aqui. Tá? Então, ele está vendo o topo da torre sob um ângulo de 60 graus, isso quando ele dista x metros da base da torre. Base da torre está aqui, né? Ok. Afastando-se 100 metros em linha reta, passa a vê-lo sob um ângulo de 30. Então, a partir desse ponto, que eu vou chamar de ponto A, ele se afasta ainda 100 metros. Então, vou colocar por aqui assim, ó, 100 metros. E aí, o ângulo de visão em relação ao topo passa a ser agora de 30 graus. Quer dizer, o ângulo vai ficar mais fino, né? Logicamente, porque ele se afastou. Está mais longe, o ângulo vai baixar um pouco, então baixou para 30. Então é isso que ele está me dizendo. X metros, tem um ângulo de 60, afasta-se 100 metros, vê sob um ângulo de 30 e pergunta qual é a altura da torre. Então a altura da torre eu vou colocar aqui, né? Isso aqui é a altura da torre, ó. X. Ok? Então essa é a situação aí. Pois bem, vamos pensar o seguinte, ó. Esse triângulo maior, que está sobre um ângulo de 30 aqui, ó, é um triângulo retângulo. Pensa comigo, se aqui é 30, aqui é 60, aqui do lado, ó, tem que ser o quê? Tem que ser 120 graus. Né, para fechar o 180 aqui, que é o ângulo raso. Aí pensa, 30 com 120, 150. Então, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser 30 graus. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos desse triângulo aqui, olha só, desse triângulo, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que fechar 180. E aí, então, como eu já tenho 30 e aqui 120, então lá tem que ser 30 para completar. Fechou. Agora pensa, se esse ângulo aqui é 30 e esse ângulo é 30, trata-se aí de um triângulo com dois ângulos iguais, portanto, dois lados iguais. Então, esse triângulo aí, ó, ele é um triângulo isósceles. Sempre que tu tem dois ângulos iguais, automaticamente tu tens também dois lados iguais. E os lados opostos aos ângulos iguais é que são os lados iguais. Vamos de novo. Eu tenho dois ângulos iguais, portanto eu tenho também dois lados iguais. E esses lados iguais, como que eu identifico? Pô, são os lados opostos
aos ângulos iguais. Então pensa, ó, se aqui eu tenho 30 graus com o lado oposto 100 metros, para esse ângulo de 30 graus, aqui também é 100 metros. E aí eu tenho os triângulos aqui, esse triângulo com esses dois lados iguais. E aí está faltando o x, aí ficou fácil, né? Aí eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. Vou destacar esse triângulo aqui, ó, vermelho. Então ficamos assim. Olha só, destacando. Aqui ângulo reto, aqui o x, que é a altura da torre, aqui é 100, e aqui é aquela distância. Eu chamei aqui a altura da torre de x, né? E aqui eu botei o mesmo x. Eu vou só alterar para não parecer que é a mesma coisa, e vou chamar essa altura aqui, ó, de h, tá? E aqui então h. Só para não manter a mesma letra aqui. Aqui x. E aí esse ângulo é de 60 graus. Aí eu quero saber o seguinte, qual é a altura da torre? Bom, vamos pensar o seguinte, a altura da torre, que eu quero saber, ele é aos 60 graus, ele é o cateto adjacente, né? Aliás, cateto oposto. Aos 60 graus ele é cateto oposto. Tá aqui, ó. E o 100, que é o valor que eu conheço, é a hipotenusa. Quem é que trabalha cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, seno de 60 graus igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Igual cateto oposto é o h e a hipotenusa é o 100. Multiplica o cruzado, 2h igual a 100 raiz de 3. Esse 2 faz a falsa passagem dividindo. E aí a altura é igual a 50 raiz de 3. E aí nós estamos com a letra D. Ok? Então era isso. Bom, lembra que eu falei que esse desenho, a situação, é um caso particular? Pois bem, ó, aqui acontece uma espécie de coincidência para esse tipo de triângulo, tá? Então eu vou te mostrar isso que vai acontecer sempre e de repente tu vai aí economizar alguns passos, tá? Algum tempo também. Então pensar aqui, ó. Tu tem um triângulo, tá? Um dentro do outro. Aqui ângulo de 60 graus. E aqui ângulo de 30 graus, tá? Sempre que acontecer isso, ó, eu crio aí um triângulo isósceles. E essa medida aqui é igual a essa. Sempre. Tá? Então já sabe que essa medida é igual a essa quando tiver essa situação aí, como de fato, né? 100 e aqui 100. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.